Para você que está sendo alcançado por essa palavra, nós estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio e nós queremos abençoar a sua vida. A leitura de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 17. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Diga comigo, diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Que a tua igreja seja edificada pelo Senhor nessa noite. E principalmente, que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem um poder que é inerente àquilo que Deus está realizando sobre a terra. Eu costumo dizer aqui que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de se reunir num ambiente de culto, num ambiente onde a palavra é ministrada, num ambiente onde a palavra é declarada, a palavra de Deus, por si só, ela tem um poder de manifestar na terra aquilo que Deus declarou da eternidade. Porque essa Bíblia que você tem em mãos aí, essa Bíblia, que eu carrego também um exemplar aqui, ela não é meramente um livro. Alguns têm o costume errôneo de dizer, a Bíblia fechada é apenas um livro. Não. A Bíblia Sagrada jamais será simplesmente mais uma peça da literatura mundial. A Bíblia Sagrada jamais poderá ser comparada com qualquer outro livro que já tenha sido escrito pelos homens. A Bíblia Sagrada, ela não precisa ser atualizada. A Bíblia Sagrada, ela não aponta para verdades que talvez se apliquem em algumas circunstâncias específicas. A Bíblia Sagrada, ela não compõe um livro de proibições ao homem. Mas a Bíblia Sagrada, os 66 livros e cartas que compõem o Antigo e o Novo Testamento, ela representa a palavra revelada de Deus para a humanidade, a palavra inerrante, a palavra imutável, a palavra toda poderosa, a palavra que tem poder para transformar corações e mentes, a palavra que foi revelada da eternidade para os homens, a palavra que ainda hoje é mais atual do que o jornal de amanhã, a palavra que encontra a nossa vida, que toca quem a gente é e que transforma absolutamente e profundamente a alma humana. Quando nós temos a oportunidade de estar num ambiente onde a palavra é declarada, eu não sei qual é o tipo de expectativa que você traz quando você vem num domingo à noite, mas quando a palavra de Deus é ministrada, comece, meu irmão, a aquecer o teu coração, porque verdades celestiais estão sendo entregues na igreja, estão sendo declaradas sobre a terra, e quando essas verdades encontram um coração contrito, quebrantado, um coração com expectativas a respeito do que Deus vai fazer, essa palavra, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela faz aquilo que está no coração de Deus. Aleluia! Essa palavra começou a ser ministrada no momento em que o próprio Deus se fez carne. O evangelho do reino de Deus consiste num Deus perfeito e maravilhoso, que diariamente
resgata homens e mulheres deles próprios, resgata homens e mulheres das astutas ciladas do diabo, resgata homens e mulheres da cultura desse presente século, a cultura na qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a verdade do Evangelho da glória de Cristo, que é Cristo em nós, a esperança da glória, a palavra de Deus, revelada por meio de Jesus, é a palavra que nós declaramos aqui nessa noite. É a palavra que faz sentido para a nossa existência. É a palavra que dá significado à nossa vida. É a palavra que faz com que tudo que acontece com a gente venha a convergir para aquilo que Deus, em primeiro lugar, começou a realizar em nós. Porque todo homem e mulher na face da terra que foram alcançados pelo Evangelho do Reino de Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quando você é alcançado por Jesus, quando você é alcançado pela palavra, quando você começa a viver algo que transforma você gradativamente, algo que faz você enxergar o que antes você não via, algo que leva você a um caminho que talvez você não esteja nem enxergando o chão, mas você coloca o pé e Deus coloca o chão depois, porque você começa a caminhar em fé, você começa a trazer à existência aquilo que ainda não é, como se já fosse, e aí você se torna capaz de profetizar sobre a sua casa, de profetizar sobre a sua família, de declarar as verdades do reino de Deus sobre todos os ambientes nos quais você convive. E aí você percebe que a palavra, ela não só foi absorvida por você, mas ela passa também a fluir através de você. Esse é o poder da palavra. Qualquer coisa a menos do que isso é mero formalismo religioso. Qualquer coisa a menos do que isso é simplesmente a nossa vã tentativa de compreender um Deus que é todo poderoso, um Deus que não mediu o preço, não mediu o esforço, não mediu o quanto custaria para reestabelecer o seu próprio relacionamento com os homens. Mas diz a palavra, testificado pela história dos homens, que esse Deus, ele assumiu semelhança de homens. Ele se tornou reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou a um ponto de não ter como usurpação, ou seja, algo que ele havia se agarrado demais, o fato de ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de servo. Ele mesmo se humilhou e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa palavra nos diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Eu não sei se você tem algo para dizer para Ele aí nessa noite, mas se você tem alguma adoração, se você tem um aleluia, se você tem um glória a Deus, começa a expressar para Ele aí nessa noite, porque a palavra que se fez carne está presente no nosso meio nessa noite, e Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia! Essa palavra revelada através de Jesus começou a alcançar o mundo através dos discípulos, porque ele disse: olha, vocês serão revestidos de poder de uma tal forma que vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até nos confins
Essa palavra então começa a ser manifestada através desses homens. Agora olhe para mim, por favor. Homens imperfeitos. Homens que também muitas vezes vacilaram. Muitas vezes estavam confusos sobre o que fazer. Confusos sobre como lidar com determinadas situações. Homens que também enfrentaram dilemas duríssimos na sua caminhada. Homens que, apesar da sua imperfeição, eles receberam poder, porque do alto foi-lhes dado poder, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Diz a palavra, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio sobre eles um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas como que repartidas de fogo, e elas repousavam sobre cada um deles. E eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes permitia que falassem. Aí vem uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Ele diz: e todos foram cheios, cheios do Espírito Santo de Deus. Foram cheios do Espírito Santo de Deus. A partir daí, o que começa a acontecer é a história da propagação e da divulgação do Evangelho de Cristo sobre a terra. Um homem chamado Saulo, perseguidor de cristãos, teve um encontro com Jesus que mudou a história dele. Saulo, também chamado Paulo, vou abrir um parênteses aqui, não foi Deus que mudou o nome dele de Paulo para Saulo, isso não tem na Bíblia. Ele era conhecido como Shaul e também Paulo. A mudança de nome dele não é nem sequer uma mudança, são versões diferentes desse mesmo nome. Então, o mais importante é com quem ele se encontrou. Indo para Damasco, diz o texto, que o próprio Senhor Jesus, em glória, apareceu a ele. A partir dali, o que acontece é que a história de um dos maiores perseguidores da igreja se transforma na história de um dos maiores plantadores de igreja. Sem dúvida, o maior plantador de igreja do final do primeiro e do segundo século. Aí, aqui no capítulo 18, ele vai para uma cidade grega chamada Corinto. E quando ele chega ali, como é costume em relação àqueles que anunciam o Evangelho, ele encontrou dificuldade, ele encontrou oposição, ele encontrou desafios intransponíveis para ele. Porque é assim a vida de todo homem e mulher que decide, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, a viver uma vida integral na presença de Jesus. Pessoas de perto, pessoas queridas, pessoas que você ama, se levantam contra você. Situações que muitas vezes, em outras épocas, você resolveria com muita facilidade, se tornam questões extremamente profundas e difíceis de serem solucionadas. Mas é aqui que entra o X da questão. Se você acha, irmão, que caminhar com Deus é difícil, se você acha que caminhar com Deus é algo muito difícil, você não entendeu nada. Caminhar com Deus não é uma coisa difícil. Caminhar com Deus não é muito difícil.
caminhar com Deus é uma coisa impossível para o ser humano. É por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer o nosso estado e depositar a fé total no sacrifício de Cristo na cruz por nós. É impossível porque sem o Espírito Santo de Deus, você não conseguiria dar um passo sequer. Você acha que está complicada essa situação no seu casamento? Você acha que está complicada essa situação no seu trabalho? Você acha que está difícil, as coisas ficaram difíceis demais depois que você começou a caminhar? Pois saiba de uma coisa, sem o Espírito Santo sustentando você, você já teria sucumbido há muito tempo. Sem o Espírito Santo auxiliando você, aconselhando você, guardando você, você já teria tido talvez as piores atitudes. Talvez teria virado as costas para pessoas. Talvez teria abandonado situações. Talvez teria simplesmente trilhado o caminho mais fácil. Para alguns, talvez teria voltado para a bebida, voltado para a droga, voltado para a vida fácil da lascívia e da prostituição. Mas quando o Espírito Santo começa a realizar uma obra na vida de alguém, ei, olhe para mim, por favor, o Espírito Santo, ele não erra. O Espírito Santo não perde. O Espírito Santo, ele não fica equivocado. O Espírito Santo de Deus, ele começa uma obra dentro de você, que vai desafiar você a externalizar isso. E quando você começa a corresponder à obra que o Espírito está fazendo dentro de você, você começa a ter atitudes que vão confundir pessoas. Você começa a ter atitudes que você mesmo vai falar: rapaz, como é que eu fiz isso? Pois saiba que, se isso já aconteceu com você, alegre-se. Alegre-se, porque você não está caminhando sozinho. Alegre-se, porque o Espírito Santo de Deus já começou a realizar uma obra em você. E a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Irmão, não tem um dia, desde que essa igreja inaugurou, não teve um dia que eu não citei esse versículo aqui. Porque esse versículo, ele representa, ele simboliza uma das maiores verdades de alguém que anda com Deus. Só com isso é que você consegue compreender o que eu vou trazer para você aqui nessa noite. Eu quero começar a pregar. O texto fala de Paulo em Corinto, pregando o Evangelho, encontrando oposição. Oposição essa que tentou levar Paulo para ser julgado, para ser apedrejado, para ser espancado, para ser morto. E o que acontece é que, no final das contas, os acusadores de Paulo é que sofrem a consequência daquilo que eles queriam que acontecesse com Paulo. Nós lemos aqui no versículo 17: então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga. Sóstenes, nesse tempo, era um homem que era o principal nome da sinagoga de Corinto. E ele era o que mais fazia oposição à propagação e à pregação do Evangelho. Ele era o principal opositor de Paulo. Era um homem que talvez tirava o sono de Paulo. Era um homem que certamente ficava o tempo inteiro tentando desacreditar, tentando fazer com que ele não pudesse mais pregar, tentando minar as possibilidades de Paulo pregar o Evangelho. Esse cara chegou a levar Paulo para ser julgado pelo dirigente, Galho. Galho era o procurador do Império Romano na província de Corinto. Ele chegou ao ponto de tentar
armar e arquitetar um plano para que Paulo morresse. Esse é o homem que, no final das contas, a multidão agarrou e espancou. Aonde? No mesmo lugar onde ele tentou envergonhar a pregação do evangelho, em frente à sinagoga, diante do tribunal. O que acontece aqui, meus irmãos, é que o evangelho é imparável. O evangelho, quando ele começa a ser pregado, quando ele começa a ser divulgado, não existe força na terra que seja capaz de parar o evangelho. Não existe nada que aconteça no mundo espiritual ou no mundo físico que seja suficientemente forte para deter a pregação do evangelho. Os homens já tentaram, sistemas mundanos já foram para cima, coisas já aconteceram para tentar minar a igreja de Cristo, mas nada consegue parar a igreja. Porque eu já falei isso aqui, para parar a igreja, você precisa parar o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Não tem como parar aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que acontece é que, num momento da história, esse cara estava fazendo de tudo para o evangelho não ser pregado. Ele sofre. As pessoas talvez deixam ele de lado. Por quê? Porque era só um inimigo do evangelho. Olhe para mim, por favor. Como igreja de Cristo, nós precisamos ter muito cuidado com a forma como nós lidamos com as pessoas que num primeiro momento são inimigos do evangelho. Por que, pastor, você está falando isso? Você já vai entender, irmão. Paulo não moveu nada para evitar que Sóstenes apanhasse. Sabe por quê? Porque aquilo que ele estava fazendo contra Deus, era Deus quem ia resolver, não era Paulo. Existem coisas que você precisa compreender, que pessoas ao seu redor, que talvez você não saiba das decisões, das escolhas e dos caminhos que essas pessoas estão percorrendo. Então não se meta entre Deus e essas pessoas, quando Deus não mandou você fazer isso. O que está acontecendo aqui é que nesse versículo nós vemos o desfecho de uma história de alguém que fez de tudo para o evangelho não ser pregado. Paulo era inimigo de Sóstenes. Sóstenes era inimigo da igreja. Era um homem que fazia de tudo absolutamente para que o evangelho parasse. Agora pega a tua Bíblia aí, irmão. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Esse talvez seja um dos maiores plot twists de toda a Bíblia. Uma das maiores reviravoltas de toda a história da igreja primitiva. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Só para te dizer, entre o capítulo 18 do livro de Atos e a carta de Paulo aos Coríntios, passou algo em torno de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos entre o espancamento de Sóstenes e essa carta escrita. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Aí você pode pensar, ué, mas será que é o mesmo? Será que é esse mesmo Sóstenes que estava lá lutando contra Paulo, tentando impedir o evangelho de ser pregado? Irmãos, quando eu olho para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu vejo o poder regenerador do evangelho. Quando eu olho para o que Paulo fez, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fez questão de deixar claro, numa carta, para a igreja de Corinto, que assim como ele, um outro cara, que no momento anterior também era um perseguidor da igreja,
tinha sido alcançado pelo poder regenerador do Evangelho, tinha sido alcançado pela graça de Deus. A história pregressa de Sóstenes, assim como a história pregressa de Paulo, não estavam sendo contabilizados quando Paulo chamou ele de irmão, quando Paulo deixou claro que ele também era alguém que tinha sido alcançado pela graça de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Você consegue perceber a profundidade do que acontece na vida de alguém quando ele ou ela são alcançados pelo evangelho da graça de Deus? Irmãos, leve em consideração, talvez você que está sentado aqui já tenha sido alcançado pela graça de Deus. Leve em consideração quem você era antes de Jesus. Agora olhe para mim aqui. Jesus não leva em consideração, porque diz a palavra que num mar de esquecimento o seu pecado foi lançado e o Senhor não faz mais menção dele. Porque a igreja de Cristo é o único lugar que tem ex-tudo. Ex-assassino, ex-ladrão, ex-adúltero. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o poder de Deus através do seu Espírito Santo, são as únicas coisas na face da terra capazes de transformar absolutamente tudo na vida de um homem ou de uma mulher. O Evangelho de Cristo, quando alcança a nossa casa, ela não permanece a mesma. O Evangelho de Cristo, quando alcança a nossa vida, ela não permanece a mesma. O Evangelho de Cristo, quando começa a fazer parte dos nossos caminhos, de cada passo que a gente dá, ele forçadamente leva você a ser desafiado em áreas que talvez você nunca achou que pudesse sair vitorioso. Porque à medida em que ele vai trabalhando em você, ele também capacita você para ser espelho e referência para outros, para que vendo aquilo que Deus faz em você, eles possam também se permitir agir e serem ação, e serem alvo da ação de Deus. Por isso Jesus falou: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perdeu o sabor, não serve para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da cadeira. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um alto monte. Da mesma forma, assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aquilo que Deus começa a realizar em você, inevitavelmente vai reverberar, vai transbordar, vai alcançar pessoas também através de você. Isso não tem a ver com frequentar uma igreja, irmãos. Isso não tem a ver com vestir uma roupa de crente. Isso não tem a ver com um compromisso semanal no domingo. Isso tem a ver com a obra do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, qualquer coisa para além disso não merece nem ser falado num púlpito, irmãos. Qualquer coisa para além de um Deus que salva homens e mulheres através da sua infinita soberania e graça, não merece um segundo sequer num púlpito, porque o que precisa ser pregado é a palavra. O que precisa ser pregado é aquilo que Deus tem revelado para nós. O que precisa ser anunciado é aquilo que Deus tem revelado para a igreja, porque é isso que faz, é isso que edifica, é isso que leva a igreja. Irmãos, a igreja há 2000 anos vem sendo edificada sobre a palavra. Então é a palavra que precisa ser anunciada, a palavra precisa ser vivida, é a palavra que move cada um de nós, é a palavra que nos leva adiante. Irmãos, é a palavra que no dia mau
vai sustentar você. Não é uma palestra motivacional que você ouviu um dia, que vai levar você a mudar alguma coisa. Não, é o poder do Espírito Santo através da palavra. É a palavra de Deus que merece ser mencionada. É a palavra de Deus que merece ser pregada. Porque qualquer coisa para além disso é um mero invencionismo humano. Invenções humanas não permanecem. Modelos mudam, estratégias caducam. Coisas que os homens tentam fazer mudam de temporada em temporada, mas a palavra permanece. A palavra permanece inalterada. Podem passar os céus e a terra, mas a palavra não passará. É a palavra de Deus. A palavra é que nos motiva a seguir adiante. Foi a palavra que se encontrou pessoalmente com Paulo na estrada para Damasco. Foi a palavra que mudou radicalmente a vida de Sóstenes. Você consegue perceber, irmão? Eles eram inimigos mortais. É só o Evangelho que faz isso. É só o Evangelho que tem o poder de reconciliar os homens. Agora olhe para mim aqui, porque eu vou te revelar algo. Se o Evangelho tem poder para reconciliar o homem com Deus, pergunto a você, por que o Evangelho não consegue reconciliar você com algumas pessoas? Por que o Evangelho não consegue nos reconciliar com aqueles que um dia nos feriram? Por que é tão difícil para nós viver de maneira sincera o que a Bíblia nos ensina a viver? Porque o nosso orgulho continua falando tão mais alto do que a palavra de Deus? Por que nós permitimos que a nossa reputação, ou aquilo que vão dizer de nós, ou aquilo que nós somos diante das pessoas, continuem falando mais alto do que a palavra? Porque se é assim, irmãos, se é a palavra que cura, se é a palavra que liberta, se é a palavra que transforma, se é a palavra através do Espírito Santo de Deus que vai realizar algo em você, por que é tão difícil sermos transformados em algumas áreas? Por que entra ano, sai ano e você permanece caindo e recaindo nos mesmos erros? O problema não está na palavra. O problema não está no Deus da palavra. O problema não está no ambiente da presença daquele que é a palavra. Talvez, só talvez, o problema esteja naquele que está recebendo a palavra. Um homem saiu a semear. E enquanto semeava, algumas sementes caíram na beira do caminho. E vieram pássaros e comeram as sementes. E elas não puderam nem germinar. Uma outra parte das sementes caiu num solo pedregoso. E logo brotaram. Mas por não ter profundidade de raízes, foram queimadas pelo sol. E não puderam crescer. Uma outra parte caiu num solo cheio de espinhos. Brotaram e começaram a crescer, mas logo foram sufocadas pelos espinhos. E uma outra parte caiu numa terra fértil. Irmãos, quanto é precioso compreender de fato o significado do que Jesus falou. A semente é a mesma. Irmão, o que você precisa não é de uma experiência religiosa que vai fazer você sair daqui saltitando. O que você precisa não é sentir um arrepio que vai fazer você ir embora empolgado para a sua semana. O que você precisa, irmão, é da palavra. O que você precisa é meditar na palavra. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra. O seu prazer está na palavra. E nessa palavra, ele medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Esse que faz isso, ele será como uma árvore. Espera aí. Primeiro nós éramos o solo, mas agora a gente já é árvore. Você só consegue ser uma árvore plantada junto à semente de água, ao ribeiro de águas, se a semente acertou no solo fértil, se a semente germinou, se a semente brotou, se a semente cresceu, se a semente frutificou. Porque frutificar não é tão difícil, pastor Rafael. Sabe o que é difícil? Continuar frutificando. Agora, aquele que medita de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Que coisa interessante. No tempo devido, ele dá o fruto e a folhagem não murcha. Sabe por quê? Porque mesmo quando você não está dando fruto, porque não é o tempo devido, a tua folhagem vai sempre indicar que você não morreu. A tua folhagem indica que você continua recebendo nutriente. Só que a gente vive numa cultura onde você tem que estar no top, no topo, no auge o tempo inteiro. A gente se acostumou a ser tão estimulado por tudo no meio evangélico, que a gente quer viver tudo no topo o tempo inteiro. Só que calma aí, existe um tempo propício para o fruto, mas a folhagem sempre está verde. A folhagem, ela não murcha. Por quê? Porque a folhagem não depende tanto de você. A folhagem depende do que está sendo nutrido dentro de você. Agora deixa eu te dizer algo aqui, eu preciso encerrar esse culto. Jesus disse em João capítulo 15, que foi citado aqui pelo louvor: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que estando em mim dá fruto, não der fruto, o meu Pai corta. Mas aquele que estando em mim der fruto, o meu Pai limpa, para que possa dar mais fruto ainda. Porque sem mim nada podeis fazer. Agora preste atenção. A semente virou uma árvore que no devido tempo dá o seu fruto. Irmão, não sei nem porque eu estou falando isso aqui, mas eu vou falar. Quando você estava lá na terceira série, Renan, você vai lembrar da titia falando que as plantas, elas se alimentam realizando um processo. O processo se chama todo mundo lembra, a fotossíntese. E a fotossíntese é o quê? Olha só, hein? A fotossíntese é, basicamente, não sei se tem algum professor de ciências aqui ou de biologia, mas preste atenção. A árvore está plantada, tem água e sais minerais entrando nela, está no interior, água e sais minerais. Aquilo que está nutrindo está dentro dela. Aí o que acontece é que a folhagem, que não murcha, ei, olhe para cá, não murcha. A folhagem, ela é bombardeada pelos raios do sol. E esses raios do sol, eles vão agitar e ativar na folha a clorofila, que é responsável em transformar o que está dentro e que ainda é bruto numa coisa refinada. Essa coisa que está ali no galho, daqui a pouco cria uma flor. Só tem flor árvore que está saudável. Planta que não está saudável, a primeira coisa que cai são as flores.
a flor é a indicação de que vai nascer um fruto. Então, olha o processo, irmão. A palavra foi a semente que frutificou em você. Você se tornou a árvore que o salmista fala no Salmo número 1. E aí Jesus no Novo Testamento faz o desfecho de tudo. É isso que eu fico impressionado com a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus. E Jesus dá o desfecho de absolutamente tudo. Para você compreender que a sua vida, no início, no meio e no fim, ela foi projetada por Jesus, para você vivenciar na terra o que Ele já projetou para você no céu. Aí você é uma árvore que está plantada junto a ribeiro de água. Aquilo que está dentro de você e que começou essa obra dentro de você, quando é ativado por aquilo que vem do alto, vai refinando o que está dentro de você, para que você possa no devido tempo dar o seu fruto, e para que a sua folhagem não murche, e você continuamente vai obedecendo, contribuindo, vai colaborando, vai vivenciando, vai sendo transformado, e vai crescendo e frutificando, para que o reino de Deus também se estabeleça através de você. Então o que acontece é que Deus colocou algo dentro de você, e à medida em que você é alcançado pela palavra, você ouve a palavra é introjetada em você, e você é bombardeado por aquilo que o céu está derramando, por aquilo que o céu está fazendo, por aquilo que o céu está manifestando. Aquilo que já foi depositado dentro de você vai sendo refinado, e você começa a colaborar e a coparticipar com a obra dos céus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E em nome de Jesus, você vai vivendo todos os dias o reino de Deus, na sua casa, em nome de Jesus. É isso que vai acontecendo, irmãos. Aconteceu com Paulo, aconteceu de forma tão profunda com Paulo, que até aquele que queria matá-lo, ele chamou de irmão. Isso é um tapa na cara da gente, que alguém te chama de feio, você nunca mais quer ver a cara. Aí a gente vem para a igreja, ceia, dizima, levanta a mão. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmão, foi Jesus. Eu não sei por que Jesus está me fazendo voltar para isso aqui, irmão, mas Ele falou no Sermão do Monte: se vocês não perdoarem aos homens as ofensas deles, o vosso Pai que está no céu também não perdoará as suas ofensas. Irmão, pare de ficar agarrado na ofensa. Pare de ficar agarrado na falta de perdão. Tem gente que a falta de perdão é em relação a si próprio. Deus já te perdoou. Ei, Deus já te perdoou. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, e o irmão Sóstenes, sabe aquele, agora ele é irmão. Irmão, me arrisco a dizer que tem gente que, se talvez entrar por aquela porta ali, é arriscado você ir embora, porque você não quer aceitar que Jesus salve quem você não perdoou. Sabe qual é o problema disso, irmão? É quando você faz isso, você já ouviu milhões de vezes, é você que está tomando veneno, esperando a outra pessoa morrer. Então, irmão, não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, mas em nome de Jesus, libera perdão. Eu não sei se essa semana você tem que procurar alguém, eu não sei se ao longo dessa próxima semana você tem que ligar para alguém, tem que mandar mensagem para alguém, tem que encontrar alguém, mas não fica carregando nada. Deixa no altar, deixa onde vai poder aliviar você. Ou talvez você precisa se perdoar, irmão. Talvez o problema é de você com você mesmo. Você pensa assim: não, rapaz, você não sabe o que eu já fiz, rapaz. Ser usado por Deus, nunca. Que? Não. Eu posso até ficar na igreja, mas vou ficar na minha aqui, porque, rapaz, você não tem noção do que eu já fiz.
Eu não tenho como subir e cantar aqui igual esse pessoal. Eu não tenho como subir e tocar. Eu não tenho como subir e pregar. Rapaz, eu não tenho como botar um crachá desse para ficar intercedendo pela igreja. Você não tem noção do que eu já fiz. Você não tem noção dos caminhos que eu já andei. Você não tem noção do como que era a minha vida. Irmão, olha aqui para mim. Eu não tenho noção mesmo não. Mas Jesus tem. Ele sabe. Ele viu. E Ele continua contando com você. Ele sabe. Ele viu. Ele tem toda a noção. E Ele continua chamando você para uma vida de intimidade. Ele fala, ó, não importa o que você já passou, não importa o que você já fez, volta para casa, vem para a comunhão, vem para o lugar da presença, vem viver em plenitude, porque não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com quem você já foi, não tem a ver com quem você é, tem a ver com a obra que eu fiz na cruz. E a obra de Jesus, irmãos, a obra é completa, a obra é perfeita, a obra é irretocável. A obra de Cristo na vida de todo homem e mulher é uma obra de reconciliação, é uma obra de regeneração. Irmão, imagina Sóstenes chegando na igreja de Corinto. Se é hoje, Sóstenes senta, os irmãos saem até do lugar, assim, viram uma ilha. É todo mundo olhando. Olha lá, não é aquele lá, olha lá. Olha ali, rapaz, é ele. É ele. É igual o diabo fica tentando convencer você que quando você entra na igreja, tem alguém sempre te olhando. Tem sempre alguém de risinho de você. Tem sempre alguém comentando sobre você. Tem sempre alguém dizendo assim, olha lá, tá glorificando agora. Agora está cantando. Está querendo dar de santo agora. Essa voz, irmão, não é a sua consciência, tá? Essa voz não é o Espírito Santo de Deus. Essa voz é a voz de Satanás. Repreenda essa voz em nome de Jesus e ela vai ser repreendida. Quando a igreja está cantando, e eu sei que acontece, quando a igreja está cantando, levantando a mão, e você vai levantar, mas tem um negócio assim, pô, não sou digno, não era para fazer isso. Irmão, repreenda isso, levanta a mão, dá glória a Deus, louve, cante, grite aleluia, porque Satanás, ele não precisa tirar você daqui de dentro, é só manter você aqui, achando que você não pode acessar a plenitude de Deus. É só manter você aqui, achando que você vai estar sempre no segundo grupo. É só manter você aqui, mas fazendo você nunca achar que vai poder. Não, isso não é o Espírito Santo convencendo você do pecado, porque só em você estar aqui, ele já te convenceu. Basta você corresponder ao que ele começou a fazer. Agora, quando isso acontecer com você, irmão, olhe para mim aqui, por favor. Repreenda, diga, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, e eu quero ver se ao nome de Jesus, Satanás vai resistir e continuar te perturbando, na sua casa, no ambiente de culto, no seu trabalho, aonde for, você tem direito, por causa de Cristo, a acessar o trono de Deus. Temos, diz a palavra, um novo sumo sacerdote, um sumo sacerdote perfeito, que intercede por nós. Por meio dele, nós podemos acessar por um novo e vivo caminho, o trono de Deus. Você pode acessar, você pode entrar, você pode desfrutar, você pode ter acesso à plenitude de Deus. Fica de pé, por favor.